Memórias de uma resistência. Chamo-me Josefina Lopes Ferreira. Vim ao mundo no coração do Espírito Santo em 1944, numa cidadezinha quase invisível nos mapas chamada Recanto dos Ipês. Era um daqueles lugarejos onde o relógio parecia funcionar mais devagar que no resto do mundo, e as dificuldades duravam mais que o necessário. Cada residência guardava sua própria tristeza, cada morador carregava segredos, e toda criança aprendia prematuramente que existiam aqueles que comandavam e outros que simplesmente obedeciam. Antes de continuar minha narrativa, querido ouvinte, se esta história tocar seu coração, se sentir que vale a pena acompanhar até o final, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Às vezes tudo o que precisamos é de alguém que nos escute verdadeiramente. E talvez minha jornada encontre eco na sua. Minha genitora chamava-se Teresa. Trabalhava incansavelmente na margem do córrego, lavando roupas de sol a sol, com as palmas sempre úmidas e feridas pelo sabão. Era uma mulher de aparência severa, mas de alma suave. Severa porque as circunstâncias a moldaram assim, suave porque conseguia enxergar beleza mesmo nas dificuldades. Nunca tive contato com meu genitor. Mamãe explicava que ele partiu antes mesmo de testemunhar meu nascimento. Por muitos anos, essa explicação me bastou. Vivíamos apenas nós duas, compartilhando o pouco que possuíamos. Uma pequena construção de madeira, um fogão rudimentar e uma esperança que mamãe cultivava diariamente. Naquela época, quem controlava praticamente tudo na região era Augusto Vasconcelos, um oficial reformado do exército, proprietário das fazendas, controlador das águas, dos animais, dos nomes das vias e até do altar da capela local. Um homem corpulento, de voz profunda e sorriso que transmitia frieza. Quando passava montado em seu cavalo, os homens automaticamente removiam seus chapéus e as mulheres baixavam suas cabeças. Comentavam que era por respeito. Eu, silenciosamente, sabia que era por receio, e certamente era. Não existia uma única pessoa em Recanto dos Ipês que ousasse contradizer Augusto. Mamae, entre-tantôt, jamais ce cure vous. Trabalhava como lavadeira, mas caminhava com a coluna ereta. Repetia frequentemente que nossa dignidade não tinha preço. Ele começou a frequentar nossa residência com pretextos simples, trazia pequenos presentes, elogiava meus cabelos, apreciava a comida que mamãe preparava, elogiava tudo ao nosso redor. Até que certo dia ofereceu a ela o que chamou de uma vida melhor, segundo suas próprias palavras. Desejava que ela abandonasse tudo para residir em sua propriedade, não como esposa legítima, mas como acompanhante, como uma propriedade. Ela recusou imediatamente, afirmando que não se venderia, que preferia continuar lavando roupas até seus últimos dias a viver como sombra de alguém como ele. Eu tinha apenas 13 anos naquele período. Era uma noite quente de dezembro, véspera do Natal. A população da cidade preparava-se para a celebração religiosa e mamãe finalizava a lavagem das vestes utilizadas na igreja. Augusto apareceu inesperadamente, adentrou sem anunciar-se. Eu estava em casa, mas ela desconhecia esse fato. Havia retornado da escola mais cedo e me escondi atrás da porta ao reconhecer aquela voz. A conversa iniciou-se tranquilamente, mas logo transformou-se em discussão acalorada. Ele acusava. Ela respondia com determinação. Ela negava suas investidas e ele insistia com volume crescente, até que escutei um impacto seco, um som forte seguido por um silêncio absoluto. Permaneci ali, imóvel, quase sem respirar. Quando finalmente consegui reunir coragem para olhar, encontrei mamãe caída no assoalho, com ferimentos na cabeça, e vi ele, Augusto, limpando suas mãos no tecido branco que ela acabará de lavar, o mesmo que cobriria o altar no dia seguinte. Ele retirou-se sem pressa, como alguém que apenas concluiu uma tarefa desagradável. Minhas pernas congelaram, meu coração transformou-se em pedra. Queria gritar, correr, confrontá-lo, mas cada parte de mim estava paralisada. Conseguia apenas observar. O representante da lei, amigo próximo de Augusto, apareceu pouco depois. Declararam que foi um acidente, que ela escorregou no sabão.
Prepararam documentos oficiais, realizaram um sepultamento rápido, sem questionamentos, sem investigação adequada. E eu fui levada para a propriedade do próprio homem responsável pela situação de minha mãe. Afirmaram que ele era bondoso, que cuidaria de mim como se fosse sua filha, mas não foi o que aconteceu. Designaram-me para trabalhos desde o primeiro dia. Varri os depósitos, lavei os calçados dos trabalhadores, preparei refeições simples para 20 homens famintos. Dormia num pequeno cômodo nos fundos da área dos animais. O ambiente tinha odor de palha e solidão. Ali, naquela propriedade, enterrei minha infância. E em seu lugar nasceu algo diferente, uma espécie de chama que nunca mais se extinguiu. Uma chama fria ardia internamente, mas me fazia sorrir externamente. Compreendi que ninguém viria me resgatar, que o mundo carecia de justiça e que, se desejasse reparação, precisaria construí-la com minhas próprias mãos, dia após dia, ano após ano, sem jamais esquecer. Os primeiros anos foram de completo silêncio. Obedecia a todas as ordens. Jamais reclamei, jamais chorei na presença deles. Mas internamente, observava cada movimento de Augusto, cada hábito, cada fragilidade. Ele apreciava bebidas durante a madrugada, quando a residência estava quieta. Nesses momentos, falava excessivamente. Eu escutava atrás das portas, captava fragmentos de conversas, nomes, acontecimentos, fingia não compreender, mas guardava absolutamente tudo. Quando completei 15 anos, ele começou a me observar diferentemente. Não como filha adotiva, mas como homem observa a mulher. Foi nesse momento que percebi que a única maneira de superar essa situação seria aproximando-me, não por afeto genuíno, mas por estratégia. Simulei interesse, simulei admiração, simulei até mesmo respeito. Ele acreditou. Os poderosos frequentemente acreditam que são genuinamente admirados. E assim transformei-me em sua sombra. Acompanhava-o aonde quer que fosse, presenciava reuniões, anotava nomes, examinava documentos. Ele começou a depositar confiança em mim, entregava-me papéis para organizar, contas para registrar. E eu, disfarçada de auxiliar obediente, comecei a compreender o funcionamento da propriedade. Porém, o mais importante foi o caderno de anotações, um antigo volume de capa resistente escondido entre as tábuas do piso do meu quarto. Ali registrava absolutamente tudo: datas, valores, frases pronunciadas por ele, nomes que não podia esquecer. Era meu tesouro particular, minha ferramenta de resistência. Escrevia sempre durante a madrugada, quando todos dormiam. E ao finalizar, relia tudo, porque cada palavra ali me lembrava que um dia tudo aquilo terminaria. Na parede do meu quarto havia uma fotografia de minha mãe. Era o único objeto que trouxe de nossa casa. Todas as noites, antes de adormecer, olhava para ela e prometia: não esqueci. Não vou esquecer. E assim começou. A menina Josefina desapareceu naquela noite de dezembro. Em seu lugar nasceu uma mulher composta de silêncio, memória e desejo de justiça. 30 anos passariam antes do acerto final, mas desde o primeiro dia eu já sabia. Ele responderia por seus atos. O tempo transcorreu como transcorre no interior, vagarosamente na superfície, mas intensamente por dentro. Os dias na fazenda Boa Vista eram praticamente idênticos. O sol nascia vigoroso, batendo nos telhados metálicos, e logo o calor invadia a casa principal, espantando a pouca tranquilidade restante. As aves anunciavam o dia, os cavalos manifestavam-se e os trabalhadores começavam a movimentar-se de um lado para outro, como se tudo ali possuísse um ritmo próprio, um ciclo interminável. Mas dentro de mim, o tempo não era igual. Dentro de mim, cada dia representava uma oportunidade, uma peça no quebra-cabeça, um ensaio para a reparação que planejava silenciosamente. Eu tinha 15 anos quando Augusto começou a tratar-me diferentemente. Não era mais a menina que carregava recipientes de água e limpava o chão do depósito. Ele começou a chamar-me para dentro da casa principal. Dizia que eu era mais inteligente que as demais.
Ordenava que organizasse seus documentos, auxiliasse na administração financeira, lesse as correspondências que recebia do exterior, e eu obedecia sempre com um olhar baixo e a voz suave. Aprendi a dissimular, a sorrir interiormente, enquanto anotava informações que um dia serviriam como instrumentos. Foi nessa fase que conheci Dulce. Maria Dulce era seu nome completo, mas ninguém a chamava assim. Tinha aproximadamente 30 anos, expressão severa e mãos ainda mais ásperas. Trabalhava ali desde jovem. Era daquelas mulheres que falam pouco, mas sabem muito. Examinou-me detalhadamente no primeiro dia e apenas comentou: "Você precisará aprender a silenciar, menina." E foi exatamente o que fiz. Silenciar, observar, respirar cautelosamente e guardar tudo. Dulce tornou-se minha referência. Não era exatamente minha amiga, mas tampouco era adversária. Trocávamos olhares, pequenos sinais. Ela mostrava-me sem verbalizar quem representava perigo, quem podia ser confiável e quem era melhor manter distância. E assim fui aprendendo a navegar naquele ambiente complexo. Gradualmente, percebi que Dulce sabia mais do que demonstrava. Conhecia os problemas de Augusto, sabia sobre pessoas que haviam desaparecido, estava ciente dos documentos falsos e, mais importante, sabia quando permanecer em silêncio. Augusto, por sua vez, tornava-se cada vez mais confiante em sua própria ilusão. Acreditava que me moldava conforme desejava, que eu era órfã agradecida, a menina sem direção que ele resgatou. Ele apreciava essa sensação, de sentir-se superior. Convidava-me para sentar na varanda e ouvir histórias de quando servia como militar. Vangloriava-se sobre conflitos, ordens e condecorações, mas sempre colocando-se como protagonista heróico. E eu escutava, fingindo encantamento. Enquanto isso, registrava tudo durante a noite em meu caderno. Datas, nomes, vulnerabilidades. Foi durante uma dessas conversas que ele revelou algo fundamental. Comentou que o representante da lei, Edmundo, aquele mesmo que manipulou os documentos sobre o falecimento de minha mãe, mantinha um cofre numa residência na cidade vizinha. Lá estão guardados os segredos de todas as pessoas importantes daqui. Ele riu segurando seu copo de bebida. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente. Sabia que ali existia algo importante. Talvez a chave para uma futura reparação. Comecei a criar rotinas organizadas. Anotava as atividades de cada funcionário, quem entrava na propriedade, quem saía, quais negócios Augusto realizava e com quem. Aprendi a escrever com clareza, quase como uma profissional da contabilidade. Tudo isso no caderno, escondido numa cavidade que eu mesma criei atrás da parede do depósito, entre tábuas soltas. Apenas eu conhecia sua localização. E apenas Deus conhecia o valor daquelas páginas. Aos 17 anos, Augusto presenteou-me com um anel. Afirmou que simbolizava sua confiança, que eu era praticamente parte da família. Sorry, agradeci. Guardei o anel como se fosse uma relíquia, mas internamente compreendi que aquele gesto selava um acordo invisível. Ele me enxergava como parte de seu universo, e isso proporcionava-me acesso. Era exatamente o que necessitava. Comecei a estudar os documentos das propriedades. Ele deixava papéis sobre a mesa. Eu fingia não compreender, mas durante a noite copiava cada número, cada nome, cada assinatura. Descobri que algumas propriedades estavam registradas em nomes de terceiros, outras com documentação vencida, terrenos adquiridos através de métodos questionáveis. E assim fui criando um arquivo paralelo, um mapa da administração irregular de Augusto Vasconcelos. Certo dia, enquanto organizava o sótão da casa principal, encontrei uma caixa antiga completamente empoeirada. Em seu interior havia correspondências, recibos, e entre eles, um pequeno embrulho de tecido. Ao abri-lo, senti meu corpo estremecer. Era o lenço, aquele mesmo, com marcas da lembrança de minha mãe. Ele havia guardado como uma espécie de troféu. Fechei a caixa, contive a emoção e levei o lenço comigo.
Escondi no fundo de um calçado que não utilizava mais. E ali permaneceu por anos até o momento apropriado. Augusto começou a apresentar problemas de saúde por volta dos 60 anos. Os órgãos internos apresentavam falhas, a pressão arterial elevava-se, o corpo anteriormente forte foi tornando-se lento, mas a mente continuava ágil. Ainda distribuía ordens, ainda acreditava que controlava tudo, mas agora dependia mais de mim. Eu administrava os medicamentos, as consultas médicas, as refeições. Era eu quem conversava com os advogados, com os fornecedores. E durante esse processo comecei a introduzir novos documentos, a inserir meu nome nos contratos, um sobrenome aqui, uma assinatura ali, tudo com paciência, tudo com naturalidade. Elaborei um documento específico. Nele, Augusto reconhecia voluntariamente que eu era sua filha. Utilizei uma caligrafia semelhante à dele, no meio de uma pilha de papéis que assinava sem ler. Aquele também foi assinado e carimbado com o selo que obtive da gaveta do escritório. Agora eu era herdeira legal. Ninguém tinha conhecimento disso, apenas eu. Mas esse documento seria posteriormente parte da transformação dele. Durante esse período, continuei desempenhando o papel da mulher submissa e ele continuou acreditando. Chamava-me carinhosamente, beijava-me na testa, solicitava meus conselhos. Eu retribuía com chá quente e olhar sereno. Mas internamente a tempestade crescia e o caderno, agora com quase 200 páginas, era evidência viva daquilo que ninguém jamais suspeitaria. Quem realmente administrava ali era eu. Padre Roberto foi o único que, momentaneamente, olhou-me com desconfiança. Ele era o mesmo sacerdote da cidade desde que me recordo. Conhecia quem era Augusto. Estava ciente da situação de minha mãe, sabia mais do que expressava. Certo dia após a celebração religiosa, chamou-me à área de confissão, mas não desejou orar. Disse apenas, sei que o tempo não apaga completamente as lembranças, mas às vezes ele cobra um preço elevado demais por guardá-las. Não respondi. Saí dali sem pronunciar uma palavra, mas aquela frase ecoou em minha mente por dias. O representante da lei, Edmundo, reapareceu pouco tempo depois. Desejava revisar documentos antigos. Afirmou que existiam interesses maiores envolvidos, mas não me convenceu. Eu sabia que ele temia que a verdade emergisse e comecei a provocar sutilmente. Mostrava fragmentos de papéis, questionava sobre casos anteriores. Ele demonstrava nervosismo e eu sorria internamente. Sabia que o cerco começava a fechar-se. Foram anos de silêncio ativo, anos de observação, de preparação e de controle. Eu aparentava ser o que esperavam de mim, mas cada gesto meu era um passo em direção ao que almejava. Augusto encontrava-se mais frágil, mais dependente, sem perceber, entregava seu mundo em minhas mãos. E eu prosseguia determinada com um único pensamento repetindo-se em minha mente. Todos os dias como um mantra. Um dia tudo isso será transformado. E quando for transformado, será através de minhas palavras, meus olhos, minha verdade. Os anos seguintes foram caracterizados por uma calma aparente que ocultava transformações profundas. A propriedade continuava funcionando como um mecanismo antigo, com sons que apenas quem conhecia sabia interpretar. Os trabalhadores chegavam cedo, não é mesmo? Os animais eram alimentados, os negócios prosseguiam. Mas por trás daquela rotina silenciosa, o império começava a desmoronar, tijolo por tijolo, e cada fissura passava por minhas mãos. Eu tinha 25 anos quando a presença de Augusto começou a diminuir. O homem forte que percorria os corredores da casa como um soberano em seu palácio, agora caminhava com dificuldade. Apresentava desconforto durante as madrugadas e esquecia nomes de pessoas importantes. A idade avançada não solicitava permissão, simplesmente manifestava-se. E ele, acostumado a controlar absolutamente tudo, via-se cada vez mais sujeito à própria fragilidade. Foi nesse vazio que intensifiquei minha atuação, como quem assume o controle de um veículo sem direção. Disfarcei o poder com cuidado.
Atendi suas necessidades como quem cuida de um familiar doente. Mas não era afeto genuíno, era estratégia. Tornei-me a única responsável por assinar os pagamentos dos funcionários, acompanhar as reuniões com advogados, revisar os contratos com fornecedores. Augusto entregava-me a chave do cofre sem hesitar. Confiava em mim como se confia num apoio indispensável. Ele não percebia que gradualmente eu posicionava meu nome nos detalhes do negócio. A cada novo contrato, encontrava uma oportunidade, um nome secundário, uma assinatura discreta. E assim, enquanto ele preocupava-se com os medicamentos e a pressão arterial, eu reconfigurava o mapa do patrimônio dele. Minha vida externa era discreta. Caminhava com a cabeça baixa na cidade, conversava pouco com os vizinhos e fingia não perceber os olhares curiosos. Sabia que os comentários de recanto dos IPs questionavam por que eu ainda vivia na propriedade. Tantos anos após o falecimento de minha mãe, alguns sussurravam que Augusto protegia-me, outros insinuavam algo mais próximo. Nenhum deles compreendia a verdade real. E nunca me importei com as versões deles. A única versão que me interessava era minha, aquela que escrevia noite após noite no caderno escondido sob as tábuas do assoalho. As páginas já ultrapassavam 400. Eram registros meticulosos, nomes, datas, valores, expressões faciais, ameaças veladas, favores trocados. Cada linha representava um fragmento de memória que auxiliava-me a montar o quebra-cabeça do poder de Augusto Vasconcelos, e mais importante, de como transformá-lo. Foi nesse período que o nome de Augusto apareceu envolvido num problema ambiental. O incêndio de um terreno vizinho que destruiu parte da vegetação e afetou diversos animais foi noticiado pela imprensa local. Autoridades estaduais iniciaram investigação, mas, como sempre, nada progrediu efetivamente. Augusto alegou que desconhecia tal prática, que era responsabilidade de trabalhadores irresponsáveis. E o representante da lei, Edmundo, mais uma vez agiu rapidamente, fez desaparecer os documentos mais comprometedores. Acontece que desta vez eu havia feito cópias previamente. Aprendi a utilizar o equipamento de reprodução escondido nos fundos do escritório. Passava horas ali sozinha, fazendo réplicas de tudo que poderia ser útil. E foram essas cópias que preservei, seladas em envelopes impermeáveis, enterradas em locais distintos da propriedade. Não confiava em ninguém, nem mesmo em Dulce, embora ela fosse a única pessoa que compreendia-me verdadeiramente. Era uma lealdade silenciosa. A dela originava-se da experiência, a minha da dor. Em uma tarde de chuva fina, Augusto chamou-me à sala. Estava abatido, com olheiras profundas, o semblante mais pálido que o habitual. Disse que sentia que não viveria muito tempo, que desejava organizar seus assuntos. Solicitou que eu reunisse os documentos de suas terras, os nomes dos associados e preparasse o inventário calmamente. Falava como quem despedia-se. Foi nesse momento que decidi agir com maior determinação. Aproveitei o momento de fragilidade para influenciar a ordem dos acontecimentos. Fiz parecer que a ideia de transferir parte das terras para meu nome partirá dele. Utilizei a confiança e a falta de clareza que o tempo lhe subtraía. Assinou tudo sem sequer reler. Apenas movimentou a cabeça afirmativamente e confiou, como sempre fez. Nesse mesmo mês, o padre Roberto procurou-me novamente. Havia uma inquietação em seu olhar. Chamou-me reservadamente após a celebração dominical e disse-me: alguns problemas são tão antigos que transformam-se em raízes, mas um dia até mesmo as raízes deterioram-se. Não compreendi ou fingi não compreender. Ele sorriu com pesar e complementou: sua mãe procurou-me, Josefina, na véspera da situação difícil, solicitou auxílio. Eu falhei com ela. Aquilo atingiu-me de maneira inesperada. Pela primeira vez em anos, senti vontade de chorar, mas contive a emoção porque não havia espaço para lágrimas no plano que elaborava com tanta precisão. Enquanto Augusto enfraquecia-se, o representante da lei, Edmundo, fortalecia-se. Retornou à propriedade diversas vezes.
Questionando sobre arquivos antigos, alegava uma verificação rotineira, mas a maneira como observava me comunicava algo diferente. Estava desconfiado. Comecei a agir com maior cautela. Ocultei os documentos mais importantes. Reduzi as cópias deixadas vis-à-vis. Substituí as chaves do escritório. Tudo com a justificativa de proteger Augusto. Mas, na realidade, protegia-o de mim mesma. Certa noite, ao organizar o quarto de Augusto, encontrei uma pasta de couro escondida no fundo de uma gaveta. Em seu interior havia correspondências antigas, anotações manuscritas e uma fotografia. Era minha mãe jovem, sorrindo com um lenço amarrado na cabeça. O mesmo lenço que um dia ficou marcado, o mesmo que ele guardava. A imagem estava dobrada, quase rasgada. E no verso havia algo escrito à mão. Teresa, 1956. A caligrafia era dele. Guardei a foto comigo sem que ele percebesse. Era mais uma evidência da conexão perturbadora que ele mantinha com aquela lembrança. Como se o acontecimento tivesse sido um ato de posse, de domínio definitivo. Essa descoberta afetou-me profundamente, não porque desconhecesse a gravidade dele, mas porque, essencialmente, percebi que ele havia transformado minha mãe em uma obsessão. Ela nunca foi apenas uma recusa, ela foi a negativa que ele jamais aceitou. E eu era a continuação dessa negativa. A presença constante que ele tentou transformar em aceitação. Foi então que compreendi que minha busca por justiça não era apenas sobre reparação, era sobre libertar a memória de minha mãe do domínio dele, desfazer a prisão invisível onde ele a mantinha, mesmo após sua partida. Na semana seguinte, recebi uma correspondência anônima escrita em papel simples, com letras firmes. Dizia apenas: "Você está sendo observada. Pare." Nenhuma assinatura, nenhum detalhe. Mas eu sabia que provinha do representante da lei. A resposta dele à minha determinação. Sorri ao ler porque o medo já não me paralisava. Pelo contrário, impulsionava-me adiante. Era chegado o momento de preparar o terreno para o desfecho. Mas eu sabia. Uma reparação perfeita não se apresenta precipitadamente. Ela necessita amadurecer como um vinho preservado por décadas, e a minha estava quase no momento ideal. A cada semana que transcorria, o semblante de Augusto parecia mais exausto. A pele cedia sobre os olhos, as mãos tremiam discretamente e o passo anteriormente firme arrastava-se pelo piso da propriedade. O homem que um dia foi temido por todo recanto dos ipês, agora dependia de mim, até para contar os medicamentos diários. Ele que construiu um império baseado na autoridade e na influência, agora necessitava de minha mão para subir os degraus da varanda. E mesmo assim ainda acreditava que era o senhor de tudo. Foi nessa fase que algo transformou-se dentro de mim. Não em minha decisão. Essa permanecia intacta, mas na maneira como carregava o peso de tudo que vinha realizando. Por muitos anos, meu único foco foi a justiça. Uma justiça serena, paciente, meticulosa. Mas quando a pessoa que você deseja transformar começa a definhar diante de seus olhos, a indignação perde um pouco do brilho. E surgem os questionamentos. O que acontece quando a justiça que você sonhou durante uma vida inteira finalmente parece estar ao alcance? Vale qualquer sacrifício, mesmo que custe sua própria essência. As noites começaram a prolongar-se. Já não adormecia com a mesma facilidade. Percebia-me caminhando pela casa descalça, ouvindo o vento nas janelas e tentando recordar a voz de minha mãe na memória. Às vezes, a lembrança surgia nítida. Ela sorrindo, limpando o rosto com a extremidade do avental, dizendo que mulher forte é aquela que reconhece o momento de agir e o momento de aguardar. Outras vezes tudo parecia desfocado, como se a dor tivesse obscurecido até mesmo as cores do passado. Mas o que jamais desaparecia era a imagem do que aconteceu. Aquela marca anos atrás havia sinalizado não apenas o piso de nossa casa, mas também o solo de minha existência. O representante da lei, Edmundo, retornou mais uma vez e desta vez foi mais direto.
Chamou-me num canto da varanda quando Augusto repousava e falou baixo, quase sussurrando. Sei que você está envolvendo-se em assuntos inapropriados. Acredita que o comandante está enfraquecido? Ele ainda possui influência e você não é invisível. Olhei diretamente em seus olhos e não respondi. Apenas permiti que o silêncio realizasse o trabalho, porque o que ele desejava era intimidar-me e o que eu possuía era determinação. Ele desconhecia metade do que eu sabia. Desconhecia que eu possuía cópias de documentos assinados por ele, registros de favorecimentos, contratos falsos com nomes de familiares dele como beneficiários. Eu possuía evidências suficientes para comprometer o comandante e incluir o representante da lei, mas ainda não era o momento apropriado. O tempo da verdade não pode antecipar-se à maturação da situação. Foi então que recebi a visita de Fernando pela segunda vez, aquele homem simples originário de Minas Gerais, que havia conhecido minha mãe. Veio até o comércio local, onde realizava compras quinzenais. Observou-me calmamente e perguntou se poderia acompanhar-me até a praça. Caminhamos vagarosamente, entre árvores antigas e bancos de madeira. Ele retirou do bolso um lenço bordado. Disse que minha mãe havia confeccionado aquele bordado para a irmã dele como presente de aniversário. Ela era muito estimada. A cidade inteira conhecia sua mãe e também sabia quem a prejudicou. Mas ninguém teve coragem de confrontar. Apenas você teve. Aquilo atingiu-me como ferimento e conforto simultaneamente. Eu não sabia se sentia-me mais fortalecida ou mais solitária. Era reconfortante ouvir que ela não foi esquecida, mas era devastador saber que tantos presenciaram e silenciaram. Naquela noite, retornei para a propriedade com um aperto no peito. Sentei na extremidade da cama e abri o caderno. Reli algumas páginas antigas. Observei minha própria caligrafia, hesitante, registrando sobre o falecimento de minha mãe, sobre os primeiros anos de silêncio, sobre o dia em que Augusto presenteou-me com o anel. Meu coração pulsava diferentemente. Havia ali uma história escrita com sofrimento, certamente, mas também com resistência. E foi nesse momento que o dilema moral revelou-se integralmente. Eu estava disposta a prosseguir até o final, mesmo que isso significasse assemelhar-me ao próprio homem que comprometeu minha vida. Foi nesse mesmo período que Augusto encontrou uma das cópias antigas do caderno. Não a mais comprometedora, mas suficiente para despertar suspeita. Ele estava mexendo numa gaveta onde guardei inadvertidamente um envelope com registros. Não era a versão final, era um rascunho, mas continha anotações claras, datas, nomes. Ele chamou-me ao escritório com a folha amassada na mão. O que significa isto, Josefina? Você está investigando-me? Detive-me momentaneamente. O silêncio envolveu-me como proteção. Poderia mentir. Poderia afirmar que era parte de uma pesquisa, que era algo do passado, mas pela primeira vez fitei-o sem dissimulação. Isto é apenas um fragmento da verdade. E se o Senhor continuar procurando, encontrará mais. Ele não soube como responder. Permaneceu imóvel, observando-me como se contemplasse outra pessoa. Era como se, momentaneamente, ele tivesse compreendido que não era mais o protagonista da narrativa, que em algum ponto do percurso eu havia assumido o controle. Ele não elevou a voz, não me intimidou, apenas retirou-se da sala em silêncio. Naquela noite ele não jantou. Permaneceu no quarto isolado, inquieto, movimentando-se constantemente. Dulce informou-me que ele estava agitado, que murmurava palavras, nomes, frases desconexas. No dia seguinte, Augusto solicitou que eu lesse para ele. Desejava que eu sentasse na poltrona e lesse qualquer texto. Selecionei uma Bíblia antiga que encontrava-se na estante e li o Salmo 51, que aborda o arrependimento. Ele ouviu sem interromper. Quando concluí, murmurou: acreditamos que nunca enfrentaremos consequências, não é verdade? Mas o tempo cobra. Não respondi. Fechei o livro e abandonei o aposento com os membros pesados.
Algo dentro de mim indicava que o momento aproximava-se, e eu precisava estar preparada. Nos dias subsequentes, comecei a organizar todos os documentos de maneira definitiva. O que constituía evidência, o que era cópia, o que poderia ser apresentado. Dividi tudo em 3 pastas. Uma permaneceria comigo, a outra com Dulce e a terceira oculta sob uma estrutura falsa no antigo galinheiro, onde já havia guardado outros papéis anteriormente. Se algo acontecesse comigo, Dulce saberia como proceder. Ela havia garantido. Padre Roberto reapareceu uma última vez. Já apresentava idade avançada, curvado, com a voz enfraquecida. Procurou-me na entrada da igreja e disse: Josefina, cada escolha possui um preço. A justiça pelas próprias mãos atinge o alvo, mas às vezes também atinge quem a busca. Olhei para ele com consideração, agradeci pelas palavras, mas internamente já havia decidido. Eu ultrapassara o ponto de retorno. Não existia mais possibilidade de reconsideração. A ferida aberta há 30 anos apenas cicatrizaria de uma forma. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café. O céu apresentava-se limpo, sem lua, e as estrelas pareciam comunicar-se comigo como testemunhas silenciosas. Respirei profundamente e disse em voz baixa: Mãe, o momento está aproximando-se. Naquela manhã, tudo estava excessivamente silencioso. O céu parecia mais denso. O vento circulava entre as folhas secas com um som peculiar, e até mesmo os cavalos demonstravam inquietação no curral. Despertei cedo, como habitualmente, mas algo na atmosfera anunciava que o dia seria diferente. Era como se o tempo tivesse suspendido a respiração, como se até ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. Augusto ainda repousava. Já não despertava cedo como anteriormente. O corpo não obedecia mais e o espírito parecia exausto de sustentar tanto peso. Preparei o café, providenciei sua medicação, deixei sobre a pequena mesa do quarto e retornei à cozinha. Mas não consegui sentar. O coração pulsava irregularmente. Há anos preparava aquele momento e mesmo assim o corpo estremeceu. Não de receio, mas de expectativa. Era como se o desfecho estivesse diante de mim, solicitando coragem. Foi aproximadamente às 9 horas da manhã que escutei o ruído da gaveta sendo forçada no escritório. Dirigi-me rapidamente até a porta e ouvi o som de papéis sendo revirados, o render da madeira antiga e finalmente um silêncio absoluto. Quando aproximei-me, vi Augusto em pé, segurando uma das pastas que eu ocultava com tanto cuidado. Era a pasta equivocada ou adequada, dependendo da perspectiva. Nela existiam cópias de documentos, trechos do caderno, transferências de propriedades e uma carta que redigi, mas nunca entreguei. Uma carta onde expressava explicitamente que recordava de tudo, que presenciei, que jamais esqueci. Ele fitou-me. Os olhos estavam avermelhados, profundos, como se não repousasse há dias. A pasta escorregava de suas mãos, mas ele não a soltava. Isto? A voz manifestou-se enfraquecida, quase interrompida. Isto representa o quê? Não respondi imediatamente. Caminhei até a porta, fechei suavemente, tranquei, girei a chave e coloquei no bolso. A respiração dele intensificou-se. Josefina, que material é esse? Você está espionando-me? Você está traindo-me? Respirei profundamente, caminhei até ele calmamente, sentei na poltrona e fitei-o diretamente. Pela primeira vez em 30 anos, observei Augusto Vasconcelos como quem contempla um homem comum, vulnerável, humano. Não constitui traição quando revela-se a verdade, comandante. E a verdade é que tudo isso sempre teve um propósito. Desde aquela noite em que o Senhor prejudicou minha mãe. Ele empalideceu. As mãos tremiam mais intensamente que nunca. Os lábios formaram uma negativa, mas a palavra não manifestou-se. Eu estava presente. Observei atrás da porta. Vi o tecido que o Senhor utilizou para limpar as mãos. Vi o que aconteceu no assoalho.
E o senhor reconhece que é verdadeiro porque preservou isso durante anos. O lenço, a fotografia, a lembrança. Augusto cambaleou até a cadeira e sentou-se pesadamente. O semblante transformou-se.